Fala Sucesso, tudo bem com você? Que bom te reencontrar, muito legal saber que você está com a gente, acompanhando todas as entrevistas, todos os episódios e mandando perguntas pra gente também. Por isso que é importante, vou repetir aqui aquele convite especial para você se inscrever no nosso canal, aí já ó, ativa as notificações, deixa o sininho habilitado, né? Para você saber de tudo que acontece. E hoje eu quero que você preste muita atenção, que você fique atento a todas as informações que nós vamos trazer, porque vamos tratar de um assunto muito importante, só que de uma forma assim descomplicada. TDAH, já ouviu falar? Transtorno de déficit de atenção. O H é para hiperatividade. Hiperatividade. Recebendo aqui Yuri Mai. Tudo bem, Yuri? Boa tarde, tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui para falar de um tema que é muito importante e importante ser, inclusive, desmistificado, com orientações importantes para que as pessoas saibam o que é e como atuar em cima desse diagnóstico do TDAH. Eu estou muito feliz com a sua presença, sempre tive muita curiosidade sobre esse assunto, às vezes me questiono assim, será que eu tenho, será que eu não tenho? Então vamos começar do início. Como a gente identifica uma pessoa que tem o déficit de atenção? Bom, existem alguns sintomas que são bastante presentes numa intensidade muito maior do que com as demais pessoas, né? Certo. Muita gente costuma falar assim, mas eu também tenho um pouquinho disso. Não, você não sabe o que é você ter TDAH, que você tem alguns sintomas que são crônicos. Todo mundo tem um déficit de atenção em algum momento. Cansaço, todo mundo por tem exemplo. Um cansaço, um estresse, um burnout que você esteja vivendo, uma situação atípica, alguém que está de um parente que está doente, enfim. A gente passa por situações que podem mexer com o nosso emocional e isso abala todo o nosso cognitivo e a nossa performance mental, vamos dizer assim. Mas a pessoa que tem TDAH, ela tem uma característica sempre presente e considerada crônica, que é a desatenção, considerada desatenção excessiva. Embora esse nome não seja muito adequado, né? A questão do déficit de atenção, porque nós temos atenção sim, só que costuma durar pouco e ela é muito volúvel. Ela muda o tempo em todo. Fica assim um monte de janela aberta no cérebro? Várias janelas abertas que têm a mesma prioridade. Certo. Então, se você não sabe o que é prioridade, qualquer coisa pode roubar a sua atenção, entende? Vamos dizer assim, como se fosse uma atenção volúvel. Certo. Ela está atuante, mas ela tem vários pontos. Agora é o seguinte, se você está no mundo, né, no mundo neurotípico, no mundo padrão, onde a sua necessidade de atenção, ela necessita que você esteja, por exemplo, 4 horas por dia na escola, 8 horas por dia no trabalho, fazendo um trabalho repetitivo, é aí que os problemas começam a aparecer. Entendi. Então, pessoas que têm TDAH costumam ter uma grande desatenção percebida, né? A pessoa tem dificuldade de priorizar, performar, manter, engajar na atenção. É o famoso distraído. É um distraído, né? Certo. Só que é uma coisa assim... aí, geralmente, quando vai para o médico, né, para o neurologista, vai fazer um diagnóstico, a mãe fala assim, não, mas esse menino não pode ter isso, porque ele fica ali horas no videogame, horas no tablet, como assim, entendeu? Acontece que em algumas situações a gente consegue estar em contato com algo que realmente é muito motivador para a gente, que eleva o nível de produção dos nossos neurotransmissores principais acerca do engajamento e da perseverança na atenção. O principal deles, o mais falado, é a dopamina, e então você consegue, por um período de tempo, numa situação específica, manter-se, inclusive, chamado hiperfocado. Embora essa questão do hiperfoco, que algumas pessoas falam, não, mas o TDAH tem um tal do hiperfoco. Não é assim. A questão do hiperfoco também faz parte da patologia, faz parte do transtorno. Porque à medida que você entra numa tarefa e você mergulha nela por horas a fio, você também esquece que você tinha 2 horas depois uma reunião importante, uma outra tarefa. Então você faz parte dessa questão de migrar o seu foco atencional. Mesmo quando você está numa situação onde você tem vários distratores, a sua tarefa principal, entre aspas, não é interessante e você fica viajando e não consegue performar, bem como na situação onde você está imerso em hiperfoco, uma situação que você ama muito, um trabalho extremamente prazeroso, mas se você ficar 8 horas por dia imerso naquilo sem parar, você também tem algum nível de prejuízo. Então o TDAH, ele é um transtorno que ele afeta a vida do indivíduo em várias localidades. Por exemplo, é em casa, com os familiares, é na escola, é no trabalho, é na faculdade. Não é numa situação específica durante um curto período de tempo, né? E geralmente ele começa na infância, ele tem uma predominância genética. Certo. Tá? E você diz que começa na infância, então, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, já nasce com esse transtorno ou ele pode ser desenvolvido? Ele pode, aí que tá. Do tipo genético, ele costuma nascer com a pessoa, porque você carrega essa carga genética. Certo. Só que o ambiente ele influencia bastante. Por quê? Se desde pequenininho, vamos lá, às vezes a pessoa que tem um TDAH e que já está adulta, nunca diagnosticou, ela não apenas tem um TDAH, mas suas comorbidades, por exemplo, comorbidades sociais. Ela pode ter a questão de uma depressão, de ter poucos amigos, excessiva baixa autoestima, baixo alto valor.
Porque são características do... Características secundárias do TDAH, não tratado, tá? Agora, uma criança que nasce com essa carga genética, voltando à sua pergunta, então ela tem uma propensão ali a desenvolver os traços do TDAH. O TDAH tá com ela. Agora, desde pequenininho, ela vai numa escola extremamente inclusiva, que usa música, que usa... O professor chama a atenção do menino para não deixar ele nem olhar para a janela. A aula é muito interessante, é muito engajante. Esse menino, se ele tivesse numa outra escola, ele poderia tirar 2, 3, mas nessa escola que é motivante para ele tira 9, 10. Então não é uma questão de inteligência, é uma questão de ambiente que vai estar atuando ali junto com a sua carga genética do TDAH. Então é como se fosse chamada epigenética, né? Ou seja, o ambiente, ele também modula o seu gene, né? Ele modula a forma como as características que você traz no seu gene, elas vão se expor, né? Elas vão aflorar dentro de você e do seu meio, do seu ambiente, do seu dia a dia. Então, assim, trocando em miúdos, um TDAH que nasce com ele, do tipo genético, que é a imensa maioria dos casos, se você for bem conduzido, bem tratado, você tem poucos sintomas presentes, embora ele esteja ali, sempre com você. Agora, se você está num local que não é inclusivo, que não ajuda, numa escola que não é legal, você passou por tudo isso, foi para o mercado de trabalho, um trabalho que é sacar o repetitivo, você se perde o tempo inteiro, aí você enfrenta as dificuldades do TDAH bem afloradas. Eu costumo falar assim, que nesse ponto da vida, quando você tenta aproximar um ímã com a mesma polaridade, ele meio que se repele, você vai para cima, para baixo. Essa questão dessa repulsa é mais ou menos quando o TDAH está diante de uma tarefa que é muito entediante, que ele não vê uma recompensa imediata naquilo ali. Então, cara, é aquela tarefa que você tem que fazer, porque seu chefe mandou, mas você começa a fazer 2 da tarde, deu 6 horas, você não fez a primeira página ainda, tá ligado? Essa coisa de procrastinar, então... Procrastinação crônica. Entendi. Por quê? Para que você consiga fazer aquela página de uma redação lá, que é desinteressante, é desmotivante, a pessoa neurotípica é a pessoa padrão, pessoa média, né? A pessoa neurotípica, ela também vai ter uma dificuldade. Pô, que saco. Ela vai procrastinar um pouquinho, mas dá 2h30, ela começa. O TDAH ele vai procrastinar até às 18. Quando chega 18, 19, ele está exausto de tanto procrastinar e no dia seguinte ela já está pensando na desculpa que vai dar pro chefe. Causa ansiedade. Causa muita ansiedade também, como consequência secundária. Então, o TDAH é uma mente que não regula muito bem a questão do seu foco atencional, bem como outros pontos também, eu estou resumindo aqui, tá? E isso causa prejuízo na sua vida. Sociais, emocionais, performance de trabalho, na escola também. E isso é pouco reconhecido, digamos assim. Mas você falou basicamente do genético. Isso. Pode-se ter também TDAH por outros fatores? Pode. Uma outra causa que pode acontecer é uma causa de lesão cerebral. Eu conheci uma pessoa que não desenvolveu TDAH, digamos assim, de forma genética, tá? Ele teve um rapaz de 25 anos, mais ou menos, eu conheci ele tem pouco tempo, faz alguns anos. Ele teve um nódulo benigno na região do córtex pré-frontal, que é a região responsável pela sua cognição, memória de trabalho, são vários fatores que influenciam diretamente nas características do TDAH, tá? Mas então, ele teve um pequeno nódulo do tamanho de uma uva, né? Aí ele fez uma pequena cirurgia para extrair, foi um sucesso, não é câncer nem nada, mas ele começou a desenvolver as características do TDAH, né? Não foi nem uva, foi uma ervilha, coisa bem pequenininha mesmo. Mas ali, aquela pequena lesão da cirurgia foi o suficiente para que ele desenvolvesse uma extrema dificuldade em se motivar a engajar numa atividade que ele não é prazerosa, dificuldade de memorização, tinha que ler 2, 3 vezes para memorizar um negócio, né? E não é uma questão de memória do tipo você perde lembranças, mas memória de trabalho, memória operacional. Explicando rapidamente, que eu sei que o nosso tempo não é longo, a memória operacional, ela correlaciona as coisas que você está vendo agora com as coisas que você já sabia no passado. Certo. Eu gosto de usar o exemplo do carro. A gente geralmente na autoescola, 99% aprende a dirigir carro manual. Sim. Aí um belo dia você pega a chave de um carro automático. Você sabe dirigir, você sabe frear, acelerar, só que você demora um tempo para aprender que aquela marcha D é para você dirigir e tudo mais. Isso é a atuação da memória operacional. Então, digamos que quando você está numa atividade nova que você tem que aprender, se ela for muito motivante e cativante, você vai e deslancha como um neurotípico. Agora, se ela for minimamente sacal, com muitas regras, detalhezinhos, assim, coisa que você tem que esquematizar demais, e aí você vai ter dificuldade para memorizar. É por isso que o aluno, quando bem conduzido e motivado, ele consegue aprender quase como um neurotípico, né? Vamos botar 100%, mas quase como um neurotípico. E aquele que está num ambiente que não é propício a isso, aí ele vai ter muita dificuldade. Certo. Estamos conversando aqui com o Yuri Maia, pesquisador, num assunto muito importante, TDAH.
E você pode participar também mandando a sua pergunta, é importante que você também se manifeste aí. É um canal de mão dupla, tá bom? Me conta, quando que surgiu o interesse sobre esse assunto na sua vida? Bom, eu fui diagnosticado aos 7 anos de idade. Certo. Então, apesar de eu ter o laudo aos 7 anos de idade, ele foi meio colocado debaixo do braço. Porque em 1990, 91, não tinha isso, não tinha nem internet. Então, minha mãe pensou assim, beleza, o que eu faço com esse menino? Deixa eu só fazer um parêntese. Você era aquele menino que no colégio tinha dificuldade de ficar no aceno ali, sim, eu tive bastante. Problema. Como é que era o Yuri com 7 anos? Estudei numa escola religiosa aqui de Brasília naquela época. E eu não conseguia parar na cadeira de jeito nenhum. E quando eu parava, era o tempo inteiro desenhando. Certo. A gente tinha que escrever o cabeçalho todo dia. Era o famoso inquieto. Inquieto, cara. E eu não conseguia... Eu escrevia o cabeçalho, botava assim, questão 1. E não completava. Aí ficava desenhando cavalinho, uma zebrinha, os negócios. Então, eu tinha mais o que fazer, que era coisa mais interessante. Olhar para trás e ficar conversando, fazer piada em sala de aula. Tudo era mais interessante do que fazer aquele processo ali. Porque a gente tem uma mente que ela tem uma baixa produção de dopamina tônica, dopamina basal, aquele gota a gota que fica todo dia para fazer a sua mente funcionar de forma ficar funcional ao longo do dia. Quando você está diante de algo que é interessante, que te dá uma adrenalina, que traz uma novidade, um engajamento, aí você tem considerada a dopamina fásica, que aí você tem uma grande produção, que é quando o menino está no videogame. Certo. Ele libera a dopamina fásica, ele performa pra caramba, ele é inclusive às vezes melhor que os amiguinhos no videogame, mas na hora de fazer dever, meu amigo, não tem como o menino tirar 1, 2, 3, e é um menino inteligente, então você fica com essa dualidade. Então eu tive essa dificuldade, e aí, inclusive até passei por um caso de uma agressão em sala de aula de uma professora, o bullying também, mas a professora que me agrediu ali em sala de aula, entendeu? Eu conto isso daí nos vídeos do YouTube, tem no meu livro também, que a gente vai falar dele. Enfim, aí eu fui, a coordenadora dessa escola chamou minha mãe e falou, tem alguma coisa a mais, leva nesse profissional aqui de Brasília. Fui lá, doutora Sônia Webb, inclusive, minha primeira psicóloga nessa fase, ela me deu esse diagnóstico, então eu fui diagnosticado com TDAH e disgrafia também, que é uma comorbidade que pode acontecer, né? A disgrafia é a questão de você ter dificuldade em manter o controle e o equilíbrio na hora de escrever. Você tem uma letra extremamente garranchuda, né? Então tinha essa dificuldade também. Então, aí eu carreguei isso ao longo da vida, na adolescência, também na fase adulta, e as dificuldades foram permanecendo, né? Se você está numa escola bacana, que consegue engajar o aluno, inclusive eu participei de uma escola assim aqui em Brasília durante 3 anos apenas, infelizmente. Depois a gente se mudou para longe, eu tive que sair de lá. E aí eu sofri até o 3º ano. Então assim, era para eu ter reprovado. As estatísticas do TDAH, elas são ruins. A gente tem 3 vezes mais chance de repetência, 4 vezes mais chance de evasão escolar, isso é estudo científico, tá? E aí, no mercado de trabalho também você tem muita dificuldade em manter-se no mesmo emprego por mais de 6 meses, por mais de 1 ano, né? Então, passei por essas dificuldades na adolescência, na fase adulta, e se não fosse o esforço da minha mãe, pagando aula particular, pagando minhas terapias também, na época eu não fazia tratamento com medicação, tá? Só na fase adulta mesmo, durante alguns períodos de tempo, mas foi difícil para minha mãe. Então as famílias sofrem bastante, né? Elas têm que ter esse apoio, porque não basta conhecimento, tem que ter conhecimento e muita bala na agulha para poder lidar com colégios inclusivos e psicólogos e tudo mais. É bem complicado. E as terapias fazem toda a diferença, né? Fazem. É o que salva a vida. A terapia que salva a vida dessa criança, desse adolescente e do adulto. Uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção também, em vários momentos, é uma pessoa muito criativa ou não? Como é que é isso? Ou tem dificuldade com criatividade? Não, na verdade, por você não ficar muito preso ao padrão, você até fica... Mas lembra da volubilidade que eu falei. Não é que nós não temos atenção, ela é volúvel. Ela tem uma seleção diferente. Sim. Então, o que ocorre? No momento que você está diante de um trabalho que seja estimulante, engajante, por exemplo, o menino já gostava de desenhar, aí ele vai trabalhar no setor criativo de uma empresa de publicidade, sei lá. Ele tem até uma certa facilidade de voar com ideias novas, de seguir menos o padrão, que a gente segue mais ou menos o padrãozinho do formato e tal, enquadramento, aí ele tem uma certa tendência a criar algo totalmente novo, justamente por não ficar preso a padrão nenhum, ele vai fazendo o que dá na telha. Então, inclusive há também um consenso dos especialistas, psicólogos, de que pessoas que têm TDAH, em média, também têm inteligência um pouco acima da média, embora isso não seja a regra. Tem pessoas neurotípicas não, com a inteligência média, né, mediana, que tem o transtorno, abaixo da média com transtorno e acima da média também. Então não é uma definição, mas há esse consenso de que boa parte deles teriam
a inteligência acima da média, digamos assim, né? Mas a questão da criatividade, como você falou, realmente é bastante presente por isso, né? É uma mente que joga solto, que joga livre. E se você der liberdade para a pessoa, depois, cara, cria o que você quiser aí, não tem colé, vai. Te dou autonomia. Aí a pessoa vai longe realmente, né? Então isso pode ser importante se a pessoa se descobre, né? Olha só que legal essa conversa, eu tive aqui um raciocínio, vê se está correto. O nosso cérebro tem uma função que é super saudável, que é ser multifuncional, ou seja, eu estou fazendo uma tarefa, mas eu estou de alguma forma atento às demais coisas, que isso pode até me ajudar na minha segurança, não esquecer de compromissos, não mergulhar demais em algo e aquilo oferecer até risco para a minha saúde. Beleza. Mas quem tem o TDAH, essa função que é estar com as janelinhas abertas, ela é muito aberta. Então acaba que se distrai com qualquer coisa. É desregulado. É isso. Basicamente é isso. Então, basicamente é isso. Para quem de repente está assistindo a gente pela primeira vez, então de repente o cérebro ele não consegue realmente se fixar em nada por muito tempo. Por muito tempo, exatamente. A criança com TDAH, 7 horas, quando bate o sino e começa a aula, ela abre o caderno junto com as outras. Ela abre o livro na página 30, que a professora pediu. Mas ela é a primeira a dispersar. Ela é a última a fechar o livro de matemática, porque agora começou a aula de português. Quando ainda mais no prezinho, que é uma professora só para todas as matérias, entendeu? Então tem essa dificuldade mesmo. Agora, se você está num ambiente que é propício e que favorece essa instrução, vai embora. Então, por exemplo, muitas pessoas defendem que as pessoas com TDAH, que sejam mais adultas, né? Ela tem que empreender. Porque se você empreende, você cria um negócio que você começa do zero, que você conhece cada pedacinho, né? Aquele empreendedor que criou um negócio do zero. O cara vai ter um tesão naquilo ali, de querer... Ele vai estar engajado, ele consegue... Por exemplo, eu aprendi a programar aos 15 anos de idade. Eu fiz um curso técnico aqui em Brasília, numa escola de... Não existe mais essa escola, ficava ali na Setor Comercial Sul. E aprendi a programar aos 15 anos de idade e depois eu fiquei autodidata. Fiz alguns outros cursos também, mas fiquei estudando sozinho, conta própria, na internet, em fórum, naquela época, final dos anos 2000, ou dos anos 90. E eu fiz um programa que se chamava Extreming TV. Eu lancei esse programa entre 2004 e 2005 e foi um programa de streaming, antes do YouTube nascer, que existiam links de MMS na internet, né, que é multimídia, streaming, não sei das quantas. E eu criei um player de streaming para você assistir TV pela internet. E eu ficava programando aquilo ali, cara, amanhecia e anoitecia e eu tava programando. É tipo 12, 14 horas por dia programando. Foco total. Foco total naquilo. E aí, como é que você diz que uma pessoa dessa não tem foco? Não tem foco. É um foco que tem uma seleção mais selvagem. O que é selvagem? Que você não controla. O selvagem faz o que ele quer. Como é que com inteligência você lida com o TDAH então? Então a gente tem que colocar essa pessoa diante daquilo que ele quer, diante daquilo que ele gosta. É a mesma coisa. Quando você tem uma criança que tem um TDAH, que tem suas dificuldades naturais e padrão, ela vai fazendo o quê? É interessante que a mãe procure ver quais são as aptidões, coloque em lutas diferentes. Mas já tentei futebol e natação, ele não gostou. Cara, põe na luta. Não desiste da pessoa, entende? Põe no basquete, põe no... o que quer que seja. Então, atividade também robótica, coisa não tinha na minha época, né? Mas um dia tem muito aulazinha de programação para criança, robótica, tem coisa que a criançada vai se interessando, chega lá nos 15, 16, 18 anos, ele já sabe o que ele quer fazer. Ou uma faculdade, ou quer abrir um negócio, uma empresa de games também, tem muita gente que nasceu assim. Então você tem várias pessoas muito destacadas até no mundo que têm o TDAH, como por exemplo, Bill Gates, ele é comprovado com TDAH, né? E foi o fundador da Microsoft, né? E ele fez a coisa acontecer. Uma revolução, né? No esporte também a gente tem muito famoso também, Michael Phelps, né? Que é o maior nadador olímpico de todos os tempos, um né? dos maiores atletas de todas as modalidades. Atletas de todas as modalidades. Então, por quê? Contando rapidamente a história dele, né? Ele tinha dificuldade na escola também. Acho que foi aos 11, 12 anos, o médico dele falou, deu laudo pra ele, falou pra mãe dele, põe ele no esporte, porque esporte ajuda também, libera neurotransmissores, libera endorfina e tal, isso ajuda no processo. Atividade física. E faz tal coisa aqui na escola. Aí ele foi pra natação e, claro, a gente não pode botar só... foi por causa do TDAH. Não é assim. A pessoa, ela tem um TDAH, mas ela também tinha um porte atlético, tinha uma altura ideal, então tem fisiologia também. Mas era um garoto que ele gostava tanto daquilo que ele se viciou, aquele foco, aquele hiperfoco que ele tinha era justamente em quê? Beleza, eu fiz essa volta em 1 minuto, vou fazer em 59, vou fazer em 58. E o técnico dele também, sacando
que ele era um prodígio, que ele tinha muita atenção dentro da água, falou assim para os pais dele, eu quero esse menino nadando comigo de domingo a domingo, porque daqui a pouco ele vai para a Olimpíada Júnior, eu vou botar ele na competição. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Aí no final ele acabou nas Olimpíadas e medalhista recorde. Então assim, é uma pessoa que pegou esse gás dele, canalizou, essa atenção selvagem, que quer mudar de foco o tempo inteiro, conseguiu mergulhar aquilo na natação, além obviamente do seu atributo físico, que ajuda bastante, mas o somatório de todos esses fatores tornou que eles fossem uma pessoa extremamente bem-sucedida. Você falou sobre empreender, eu queria entrar no assunto do seu canal. Como é que surgiu a ideia, em que momento que você criou o seu canal e convidar o pessoal para conhecer também, acessar os vídeos? Isso, o canal é TDAH Descomplicado, ele está em todas as redes sociais, principalmente no YouTube e Instagram, mas mais no YouTube. E como é que aconteceu? Nessa minha inquietude, eu tinha comprado uma câmera Canon em 2015, e eu queria abrir um canal de carros na internet. Porque eu vi um vídeo de um cara fazendo um review de um carro, e ele tava falando tanto de abobrinha, eu falei, pô, esse cara tá falando besteira e tá ganhando dinheiro. Eu quero fazer um canal de carros. Aí eu criei o canal Mundo Veloz, ele existe até hoje. Tá bem paradinho, mas existe até hoje. Criei o Mundo Veloz no YouTube, fiz alguns reviews e tal. E um mês e meio depois, na minha consulta com a terapeuta, no finalzinho, foi um dia muito legal, tive muitos insights assim da minha vida. Aí no final, levantando da cadeira, eu falei assim, sabe, eu acho que eu vou abrir minha câmera e vou falar sobre o TDAH hoje. Vou criar um canal no YouTube. Aí ela levantou, deu um tapinha no meu ombro e falou assim, eu acho uma ótima ideia. Inclusive, acho que vai fazer mais sucesso que o seu canal de carros. Eu, será? Na época, meu canal de carros tinha 120 seguidores, né? E hoje o TDAH Descomplicado tem 50 e tantos mil no YouTube, 150 mil no Instagram quase. Então, assim, cresceu bastante. Eu começo a falar muito da minha vida, né, das dificuldades que eu tive. Eu tenho memórias muito claras e límpidas desde os 4 anos de idade, até um pouco, até finalzinho dos 3 anos para os 4 em diante, eu tenho muitas memórias. Lembro do que aconteceu, lembro que foi a tia que falou, lembro o que eu estava sentindo, comecei a relatar isso. E naturalmente muitos pais de crianças com TDAH começaram a me seguir, é meu público majoritário. E aí nisso eu comecei a estudar o TDAH muito mais a fundo mesmo. Eu leio o TDAH praticamente todos os dias da minha vida, né? Eu estou sempre imerso nisso. E eu criei o canal em 2015, 2017, criei o Instituto TDAH Descomplicado e lancei meu primeiro programa de mentoria junto com uma psicóloga do Rio de Janeiro, que era a minha responsável técnica, e a gente dava essa mentoria para os pais. Em vez de fazer um vídeo com um negócio, vinha muita dúvida no inbox, dúvida nas mensagens. Não dava para responder, era tipo 150 mensagens novas por dia. Então não dava. Falei, não, então eu vou fazer um programa de mentoria, essas pessoas vão entrar, criei um instituto, as pessoas entravam nesse programa de mentoria e a gente dava um curso, né, que eu falava umas coisas mais detalhadas, com mais afinco, né, todo o material revisado pela equipe técnica do programa. E esse programa durou até agora, 2022. A gente encerrou a turma por um tempo, mas a gente vai reabrir agora de forma periódica. Ele era aberto sempre. Agora, de forma periódica, a gente vai criar turmas, né? E aí a gente ajuda muito os pais na questão de como eles conduzirem em casa com seus filhos, né? E também tem o Clube TDAH em Ação, que é um clube com um curso com um material mais direto, assim, é curto para você entender o TDAH adulto, tá? É voltado para os adultos com TDAH, onde eles vão aprender as minhas técnicas do que eu uso, a minha mentalidade também. Tem muita pessoa com TDAH com uma consequência secundária. O cara, ele cresce com esse desamor, ele acaba virando uma presa fácil para relacionamentos abusivos. Estou falando do cara porque é o exemplo mais próximo, né? Mas pode ser a mulher também. Enfim, você arruma um cônjuge que às vezes pode pegar um pouco ali tua autoestima fragilizada e pode sapecar um pouco com aquilo ali. Então é interessante você ter esse reconhecimento, né? Ou você também está com uma boa relação, mas a sua relação é impactada pelo TDAH. É uma pessoa que é tida um pouco como egoísta, esquece datas importantes, esquece de dar uma contrapartida, às vezes tem dificuldade ele recebe ajuda, mas tem dificuldade em oferecer ajuda também de volta, em perceber as nuances do casal. Uma pessoa que às vezes quem tem TDAH e se relaciona, não está em tratamento, não se conhece, costuma perder o interesse, perder o tesão muito fácil pela relação. E você não pode ficar trocando a cada 6 meses. Você tem que ali estar reoxigenando, isso é tudo uma técnica. Então você tem um TDAH que está influenciando, mas também na fase adulta você aprende várias nuances, várias técnicas, e como você queira chamar, para você conseguir ter uma vida muito mais tranquila e saudável mesmo com o TDAH atuando. E a gente tem que deixar claro aqui que não tem cura, tá? Quem faz o tratamento, seja com a terapia, com o médico
ou mesmo com as medicações que o médico possa prescrever, são questões que vão ajudar no seu dia a dia. O medicamento ele tem uma duração de X horas. Passou aquilo ali, as coisas voltam a como era, né? E mesmo quando você está medicado, isso é bom para quem é de escola e esteja me ouvindo, tá? A criança que está no colégio, que está com a sua medicação em dia, ela não performa como neurotípico. Ela também tem as suas dificuldades, um pouco reduzidas, mas ainda necessita, diminui a diferença, mas ainda precisa de um bom engajamento na escola, uma professora que sabe engajar, que sabe dar uma tarefa diferenciada para causar interesse também. E não só no aluno, né? Porque uma escola que é mais interessante para o aluno, todo mundo ganha. Não é só assim, vou dar uma aula diferente para você que tem TDAH. Não, todo mundo ganha. Mas enfim, o mundo neurotípico, que está acostumado e esperando que você tenha uma atenção neurotípica, uma atenção do tipo assim, olha, eu sei que é chato, mas você vai ter que estudar aqui até meio-dia, até acabar teu sinal. Os outros dão um jeitinho, mas consegue. A criança com TDAH tem uma extrema dificuldade, é extrema. É juntar polo positivo com positivo do ímã. Uma luta mesmo. É luta. E é luta diária. No trabalho também, no seu emprego, entendeu? Então é como se fosse assim, todo mundo tem um nível de desatenção ou de sintomas semelhantes. É normal. Agora, quem tem crônico a vida inteira, na intensidade muito mais... Para quase tudo, né? É para quase tudo. Poxa, então aí provavelmente você pode ter o diagnóstico. Aí você deve procurar, falando de diagnóstico, né? Interessante que você vá primeiro ao médico, tá? Você pode primeiro a um neuropsicólogo também. Ele também dá o laudo neuropsicológico. Mas é interessante o médico participar principalmente, até porque se você tiver que tomar alguma medicação para te ajudar nesse processo, é o médico quem prescreve, e não o psicólogo. Mas o médico você vai ali nas primeiras vezes para fechar o laudo, depois você vai a cada 2, 3 meses, você combina com o médico. A psicóloga é interessante toda semana. Por quê? Porque a pessoa que tem o TDAH, ela está sofrendo reveses, está sofrendo dificuldades, né, passando por dificuldades semanalmente, e ela tem que lidar com essas questões com uma construção mesmo. Enfrentou um problema no trabalho, enfrentou um problema na faculdade ou na escola, na semana que vem tem que discutir isso com a psicóloga, para adotar estratégias, para se entender melhor, para saber que mesmo que ele pode demorar um pouco mais para entregar o trabalho, ele não pode também aceitar assim um esporro de um chefe totalmente desproporcional, desrespeitoso, ele tem que se amar também. A pessoa com TDAH, ela toma bronca desde pequenininha, então no trabalho o chefe às vezes que é maldoso pode chutar o cara ali, assim, verbalmente, e ele não, desculpe por existir e tal, o cara se retrai. Isso não é o correto, né? Nem saudável. Né? Nem saudável, para qualquer pessoa, mas entenda que existem algumas situações que podem ter uma tendência a acontecer mais para pessoas que têm TDAH. E o livro? O livro, esse livro aqui, eu lancei ele agora em julho de 2022, tá? Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. TDAH Descomplicado, tá? Esse livro aqui, inclusive, é seu. Oba! Tá? E esse livro aqui foi fruto de uma dedicação, de uma luta de um TDAH. Então aqui tem a minha história, tá? Ele não é um livro técnico, mas ele ensina técnicas. Ele mostra como foi que o Yuri passou e superou. E, inclusive, tudo que eu aprendi, que eu passo para os pais nas mentorias também, boa parte tem aqui nesse livro. Então, é um livro que você vai mergulhar em histórias que são muito comuns em pessoas que têm TDAH. Aqui eu falo de amizades, aqui eu falo de escola, aqui eu falo de namoro, aqui eu falo de amizades com coleguinha da natação, com coleguinha da escola, como é que era na faculdade, como é que foi, até o início da fase adulta, como é que foi o primeiro emprego, a primeira demissão, né? Como é que eu encarei aquilo ali, a forma como eu lidava com os pais, também com os meus pais, né? Então, tem muitas questões aqui da vida que, além de contar essas histórias, elas também vão orientar os pais ao que elas podem fazer, no que eles podem tentar fazer, e também ao que não é recomendável. Tipo assim, ó, não segue essa linha aqui, ó, porque eu passei por isso e sofri, seu filho não precisa sofrer também, então não é recomendável que você faça isso. É uma leitura para todos. Que legal. Para os pais que têm filhos com TDAH e para profissionais também, profissionais da educação, profissionais da psicologia, da medicina também, né? Quem é neurologista infantil, quem quer aprender algumas coisas sobre TDAH, sobre a ótica de um TDAH, né? Que já vem realizando esse trabalho. E eu digo que ele é fruto de uma luta, porque pra você ter uma ideia, quando eu fiz meu TCC, eu tomei bomba 2 vezes no TCC da Universidade de Brasília, né? Eu me formei em administração, foram 8 anos para me formar, né? O dobro basicamente, do padrão, que é 4 anos e meio. E reprovei 2 vezes no TCC, por dificuldade de fazer mesmo. Às vezes eu ficava ali, olha, a noite inteira, eu ia dormir 6 da manhã exausto e conseguia fazer um parágrafo, meia página. Então, era amoroso o negócio. E eu falei assim, cara, eu tenho que lançar um livro.
Mas eu não vou fazer um livro como um neurotípico geralmente faz, que ele senta e escreve, né? Então, o que eu fiz? Eu tive a ajuda de uma ghostwriter, que é a Manuela. Todo o livro foi escrito por minhas palavras, na verdade, por áudios. Então, foram centenas de horas de áudio que eu troquei com ela, que eu conversei com ela também por vídeo, por áudio, tudo, e ela foi escrevendo e transcrevendo as coisas. Então, assim, isso aqui é a prova de que quem tem TDAH consegue chegar onde quiser, né? Principalmente se conseguir meios não triviais, neuroatípicos, para fazer as coisas acontecer. Então, assim, se eu fosse depender do tipo, não, eu tenho que escrever um livro como qualquer escritor, não ia rolar, né? E não precisa nem ser TDAH, tem muito escritor aí que tem o seu ghostwriter e tudo, mas assim, foi um mecanismo que eu busquei desde o começo. Então, a pessoa que tem TDAH, principalmente adulto, que já tem um entendimento melhor sobre si, sobre a vida, uma maturidade, ele também tem que estar ciente que ele tem que adotar estratégias não triviais para que ele consiga avançar. Projeto de lei, que história é essa? Conta para mim. As leis para TDAH, elas estão sendo feitas e elaboradas há muito tempo por várias pessoas e associações também, por alguns políticos que já passaram pela vida pública, hoje não estão mais, deputados e senadores que passaram durante esse trâmite e saíram, né, já se aposentaram, saíram da vida pública, né? E atualmente, ano passado, um projeto de lei que vinha se arrastando por mais de 10 anos, ele foi aprovado, né, que é a Lei 14.254 de 2021. Ela é uma lei voltada para a educação infantil, e ela tem alguns pilares importantes. O primeiro deles é que as escolas, ela tem que estar, independente se é particular ou pública, elas têm que estar preparadas, com seu corpo docente treinado, adequado, para lidar com as situações de pessoas com TDAH e dislexia. São os dois transtornos que são abordados nessa lei, né? Então, a escola tem que saber quais são as melhores práticas, ela tem que adotar essas melhores práticas. Também obriga todo o trabalho da saúde, né, no Brasil inteiro, a estar preparado para um diagnóstico precoce, atendimento e acompanhamento precoce dessas crianças e adolescentes com TDAH, porque, às vezes, na rede pública, dependendo de onde você mora, para você marcar uma consulta no SUS, né, identificou lá que o menino tem alguma coisa, para você marcar um neurologista no SUS, até você ter atendimento e tudo, passou um ano. Um menino com TDAH, com 1 ano de escola sem atendimento, ele reprovou. Ele já está entrando na estatística. No ano que vem, que o atendimento é precário, ele consegue psicóloga quando muito, uma vez por mês, sem um acompanhamento adequado semanal, ele já reprovou de novo, daqui a pouco ele está na evasão. Né? E, enfim, então essa lei, né, que foi aprovada, teve luta de muitas pessoas envolvidas na questão do TDAH, né, na sociedade civil, de organizações também, né, de associações, de institutos. Então foi uma luta de muitos entes, muitas pessoas que culminaram na aprovação dessa lei. Tem outro projeto de lei agora, 2630 de 2021, que ainda é um projeto de lei, está passando as primeiras comissões da Câmara, que ele é um projeto que ele pega o TDAH como um todo, né, do início da vida até o final, garantindo alguns direitos, como, além de deixar claro o fornecimento dos medicamentos na rede pública, que ainda não é, a gente tem um RENAME, né? O RENAME é a lista dos medicamentos que você encontra no SUS. Nem todos são encontrados. Os medicamentos para TDAH não são encontrados, né? Infelizmente, né? O Ministério da Saúde, né, junto com a Conitec, que é o seu órgão de ciência e tecnologia, que tem lá dentro de novas tecnologias para o atendimento ao público, chegou a uma triste conclusão de que o TDAH, os medicamentos para TDAH, o metilfenidato, que é a Ritalina, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, eles não têm comprovação científica suficiente para serem aprovados e são aprovados pela Anvisa, né, e amplamente usados no mundo inteiro. Eles não têm, segundo a Conitec, comprovação científica suficiente para poder ser fornecido pelo SUS, né? Então, claramente, essa é uma decisão, além deles alegar a questão econômica, né, do tipo onerar o Estado. Mas isso é claramente um equívoco, porque, inclusive, eu denunciei isso no início do ano, né? Eu e uma equipe de especialistas, não apenas denunciamos, como, com a ajuda de alguns deputados, a gente entrou em contato com a direção da Conitec, a gente conversou, a gente fez um meeting, né? Fez uma reunião online, a gente conversou sobre isso, a gente questionou vários pontos, a gente mandou estudos científicos que comprovavam no mundo inteiro a eficácia dos medicamentos, e eles falaram assim, olha, a decisão da Conitec é essa, uma decisão técnica. Então, não adiantou, né, a questão do clamor popular, de ter ido atrás, a resposta era sempre padrão, decisão técnica. Falei, tudo bem. Quem decidiu isso não estava atento. E é uma equipe de 6 pessoas. Então o que a gente está tentando fazer, né? Paralela a tudo isso, enquanto não se aprova uma lei, né, que vai
beneficiar ali, que vai incluir os medicamentos, a gente tenta, de alguma forma, criar isso junto na Conitec. Imagina o prejuízo para instituições privadas e mesmo estatais que não se dá atenção às necessidades das pessoas com TDAH não causa. Não é verdade? É verdade. Tem uma pesquisa, inclusive, que ela é muito importante, uma pesquisa realizada no Reino Unido, tá? Inclusive, na audiência que tivemos no Congresso Nacional, na solenidade que tivemos no Congresso Nacional, que esteve presente eu e outras pessoas também do TDAH, médicos e especialistas, a gente falou esse dado de que o estudo que rolou nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, sobre a população carcerária. A gente sabe que no mundo tem uma média de mais ou menos 7 a 10% de pessoas com TDAH, em qualquer lugar do mundo. Mas no estudo realizado, chegou-se à conclusão que de 25 a 35% das pessoas daquela população carcerária tinham traços de TDAH. Essa foi a conclusão do estudo. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer o estudo igualzinho aqui no Brasil, você vai perceber esses números também, próximo disso. O que isso significa? Que hoje o Estado gasta com uma população carcerária de, 30% ali, que provavelmente acabaram sendo marginalizados e caindo na questão do presídio, né, de você caindo para o mundo do crime, porque lá atrás não teve engajamento, não teve orientação na escola, o menino reprovou, ele era preterido, os irmãos eram queridos, ele era preterido, ele se revoltou, saiu de casa, evasão escolar, caiu no mundo do crime, começou a cometer pequenos delitos e lá na frente está onerando o Estado, digamos assim, não apenas é uma pessoa inteligente que poderia ter tido um futuro completamente diferente, mas está ali também causando, vamos dizer assim, se for para falar de oneração, está ali na população carcerária. Então, na verdade, tratar o TDAH de forma séria, que não apenas com os profissionais que são importantíssimos, mas também com o medicamento que faz parte desse tratamento completo, ele é essencial. Então, o poder público tem que entender isso, que a gente tem que estar atacando os sintomas do TDAH em todas as frentes, o mais precoce possível, o mais presente possível, que a partir disso a criança ela possa se desenvolver plenamente, o adolescente, o adulto, e inclusive isso pode impactar lá na frente. Você tendo pessoas que, em vez de estar na população carcerária, estão no mercado de trabalho, com uma boa inserção. Inclusive o projeto de lei 2630, ele também fala sobre isso, cotas em grandes empresas. Por enquanto no projeto de lei está acima de 10 mil funcionários. A minha proposta era 100, foi uma proposta que eu levei para esse projeto de lei, mas não aceitaram, subiram para 10 mil. Eu estou tentando ver se eu reduzo, trabalhando junto com esses deputados, o deputado Fábio Abreu e o Fábio Tradi, reduza para 1.000, ou seja, as grandes empresas acima de 1.000 funcionários, 2% reservado para pessoas que tenham TDAH devidamente laudadas. E isso faz o quê? Não estou falando de concurso, nem cota para isso não. Isso faz com que a pessoa que tenha TDAH, ela consiga ter uma chance de trabalhar numa grande empresa e não apenas a cota por si. O RH dessa empresa também tem que ter, tem que comprovar que faz atualizações acerca de entender como funciona o TDAH, através de treinamentos e cursos, tá? Então, como acontece? A pessoa ela vai ter uma oportunidade numa grande empresa de ter uma mínima estabilidade. Porque a pessoa com TDAH que trabalha na área privada, ela fica sendo demitida ali a cada 6 meses, no máximo 1 ano, se não tiver num lugar que é muito interessante. Então isso causa uma série de prejuízos na vida dessa pessoa. Então é muito importante que você tenha um projeto de lei que ele seja realmente 360, né? Que ele pegue também a infância e a adolescência, complementando o projeto de lei, a lei que já está atuante, a vigente, a 14254 de 2021, mas que também traga a questão dos medicamentos, através de lei, né, não de ter que depender de um laudo técnico da Conitec, do Ministério da Saúde, né, mas está na lei que tem que ter, e não apenas isso, também medidas que possam ajudar o adulto com TDAH, principalmente no mercado de trabalho. Onde é que a gente encontra? Nas redes sociais, o teu canal? Divulga pra gente aí. O canal TDAH Descomplicado, em qualquer rede social você encontra por esse nome, TDAH Descomplicado em qualquer lugar. Tem também no Twitter, TDAH Descomplica, que não cabe o número de caracteres, tá? E também eu tenho um podcast aqui em Brasília chamado Podcast Tudo em Mente, que eu falo muito sobre, é o podcast inteligente, falo muito sobre saúde mental, traz vários convidados, eu também tô atuando lá também e, enfim, tô em todas essas frentes aí. Parabéns. Obrigado. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo, esclareceu suas dúvidas, pode continuar fazendo perguntas que a gente encaminha também pro Yuri. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vou repetir aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí. Valeu!